Bom dia, boa tarde, boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopes Villanueva. E eu recentemente me deparei com um vídeo que está aqui no Logos Apologética, inclusive, a respeito de uma menina que começa a falar um bocado de bobagem sobre a Inquisição, sobre a Igreja Católica, né? Dizendo que a Igreja Católica não perseguia cientistas, ou então apenas colocava uma faca no pescoço deles, porque eles não poderiam dizer blasfêmias ou coisa parecida. Você percebe que existem pessoas cuja falta de cultura ou falta de leitura sobre o assunto, né, sempre fazem generalizações irresponsáveis ou então estereotipações completamente ridículas sobre a Igreja Católica ou então sobre os católicos, né, como se fôssemos apenas um bando de idiotas, né, que crescemos em inúmeras superstições religiosas ou então certas credulices e em nome disso a humanidade passou praticamente 2 milênios sem ciência, sem cultura, sem filosofia, sem discussões, etc, né? Então, quer dizer, esse pessoal se acha muito inteligente para pegar uma câmera e através de uma câmera soltar a grande quantidade de merda que existe em suas respectivas cabeças. Veja, eu não nego o direito de alguém criticar a igreja ou criticar a história da igreja. A igreja tem inúmeros fatos, ou inúmeros acontecimentos em que você pode analisar tanto nos seus aspectos positivos ou negativos, né? O problema é que muitas vezes essas pessoas fazem comentários sem embasamento histórico, sem embasamento intelectual, sem embasamento cultural, sem fonte, sem bibliografia, sem nada. Muitas vezes dando palpites baseado em achismos, baseado em comentários completamente inapropriados do ponto de vista científico, se podemos analisar dentro de um rigor, por exemplo, metodológico de análise dos assuntos históricos então em voga. Um deles, naturalmente, é a Inquisição, né? A instituição chamada Inquisição, que durante 5 séculos é eivada de mitos e é eivada também de um espantalho contra a Igreja Católica. A Igreja paladina da intolerância, paladina disso, daquilo, né? É sempre basicamente, sempre os mesmos discursos, por assim dizer, que não mudam. Basicamente não muda, sempre é o mesmo ritmo de discussão falaciosa. Quando eu vejo, por exemplo, um vídeo agora dessa moça aí, que fala um bocado de bobagem sobre a igreja, dizendo que a Idade Média é a Idade das Trevas, por exemplo, nós já reconhecemos pelo discurso que essa mulher não passou nem do cursinho de pré-vestibular em matéria do que seja estudo da Idade Média. Nenhum historiador da atualidade, eu posso pegar historiadores, inclusive, que não são católicos, historiadores, inclusive, que têm uma formação marxista, uma formação até de uma dimensão estruturalista, como a escola de análise, como, por exemplo, Jacques Le Goff, ou então Georges Duby, ou então você pega a história cultural de Johann Huizinga, enfim, né, Johann Huizinga, ou então pessoas como Regine Pernod e outras coisas, eles nunca vão usar essa terminologia Idade das Trevas. Pelo contrário, é uma terminologia já superada e é uma terminologia basicamente de cunho muito mais propagandístico do que propriamente de cunho histórico. Não existe nenhuma evidência de que a Idade Média tenha sido Idade das Trevas, e eu falo Idade Média da Europa, que vai de 410 até 1453. Não existe nenhuma evidência disso. O que existe, na verdade, é que nos primeiros séculos da Idade Média foram épocas extremamente difíceis para a história da Europa, e com certeza não foram por causa da Igreja. Muito pelo contrário. Se não houvesse a Igreja Católica, aí sim a Europa cairia numa Idade das Trevas. Por que isso? Porque quem guardou toda a cultura clássica greco-romana na Europa Ocidental e Oriental também, porque havia a Igreja do Oriente, a Igreja de Bizâncio, foi a Igreja Católica, a Igreja Romana, né? A Igreja de Roma. Então quer dizer, você vê a Europa sendo invadida por todos os lados por várias tribos, né? As tribos do norte, os vikings, os saxões, enfim, em suma, né, vários grupos guerreiros invadindo, destruindo tudo, e os monges medievais, nesses primeiros séculos da Idade Média, copiando os textos, escrevendo, guardando todos os registros da memória histórica do passado clássico, não?
e enfrentando toda a sorte de adversidades. Nós podemos dizer, basicamente, que os primeiros 5 séculos da Idade Média foram realmente a vitória da fé. E eu digo da fé não no sentido puramente religioso, mas no sentido da persistência de você fazer perpetuar uma civilização. E eu falo da civilização romana, da civilização grega. Sem o heroísmo dos monges medievais, que no caos reinante de guerras, de matança, de peste, eles lá apoiando a comunidade, dando apoio não somente espiritual, como também material, pegando extensões de terra e plantando extensões de terra, né? Muitas das terras da igreja que a igreja usufruía era de uso para a comunidade. Então, muitos reis, muitos príncipes e muitos senhores, né, inclusive os conquistadores, que eram os bárbaros e tudo, quando eles se convertiam ao cristianismo, eles davam muitas vezes as piores terras para os monges. Inclusive na França, em França principalmente, você tem regiões que foram plantadas por monges através dos pântanos. E até então não havia tecnologia de plantação de pântanos. Foram os monges medievais que começaram a aprimorar a agricultura da Europa. E começaram inclusive a usar os seus excedentes para distribuir aos pobres, como de fato era o que acontecia e acontece até hoje. Né? Grande parte dos recursos da igreja, elas são usadas para o quê? Para atendimento comunitário, para atendimento, né, da prática da caridade. Então, quer dizer, quando você vê isso, ou então a saga, por exemplo, dos monges irlandeses, uma coisa que é muito pouco discutida, é que o norte da Europa, em grande parte, foi convertido pela Irlanda, ou seja, os monges irlandeses saíram de seus países, foram para a Inglaterra, foram tentar converter os pagãos ingleses, foram para a Suécia, foram para o norte da Alemanha, foram para o norte da França, foram até a Hungria, criaram inúmeros mosteiros, e eles foram responsáveis, foram um dos responsáveis pela preservação dos 3 antigos greco-latinos. Quer dizer, você vê que, como é que alguém pode dizer que a Igreja Católica pertence à Idade das Trevas? Quando na verdade ela que impediu que a Europa perdesse toda a sua memória histórica. Quando ela mesmo salvou a memória histórica da Europa. E ela foi responsável pela reconstrução da Europa como nós conhecemos hoje. A gente tem que entender que a noção da Europa como nós conhecemos não é uma noção grega, não é uma noção romana, é uma noção da cristandade. É baseada no conceito da cristandade, que só muito tempo depois se tornou Europa, a partir do século XVI. Então, quer dizer, nos primeiros 5 séculos da Idade Média, a Igreja tenta restaurar a ordem, tenta restaurar o universo moral, tenta reconstruir um continente destruído, um continente invadido, um continente atacado, seja ao norte pelas tribos bárbaras, né, principalmente os vikings, né, que depois formaram os normandos, os francos, etc., como no sul com o islamismo. E a gente sabe que o islamismo no século VII praticamente tomou grandes extensões de terras que eram cristãs, terras que eram do Império de Bizâncio, do norte da África, né? O norte da África virou basicamente um território islamizado e o cristianismo, né? O cristianismo inicial, e a gente sabe que na história do cristianismo o norte da África foi um centro pujante da fé cristã, ela simplesmente desapareceu com a islamização. Seja através da força, seja através das restrições civis que foram impostas aos cristãos, enfim. Então, baseado nisso, quem começa a falar que a igreja, a Idade das Trevas, já é uma pessoa leviana, já é molecagem. E isso porque nós não estamos falando aqui que, guardando o conhecimento do mundo antigo, e guardando inclusive o conhecimento escrito, porque os monges eram os únicos que praticamente preservavam a literatura escrita, nós percebemos que no século VIII, no século IX, principalmente século IX, com Carlos Magno, foram reativadas as primeiras escolas, né, as escolas catedrais, e posteriormente as universidades. E a partir das artes liberais, as 7 artes liberais são o quê? O trivium, o quadrivium, né, que foi o base do conhecimento medieval. Nós podemos perceber que a Igreja Católica, longe de ser obscurantista, ela praticamente fez ressuscitar a Europa como ela existe. E isso é bastante óbvio, né? Ressuscitou as universidades, reformulou o direito romano. Por exemplo, o direito romano, tal como nós conhecemos, ele é um direito cristianizado.
Ele é um direito que foi despaganizado, porque o direito romano antigo, primeiro, ele era jurisprudencial, ou seja, ele era baseado em comentários, e eram baseados inclusive com várias superstições do mundo pagão. Foi o cristianismo que deu uma concepção natural do direito romano como existe hoje. Com os pandectas, que depois virou o Código Justiniano, as Institutas de Justiniano, que foi o imperador bizantino do século VI, e depois acabou influenciando a Europa. Quer dizer, o próprio direito romano, tal como nós conhecemos, ele na verdade é um direito cristianizado, ele é um direito remodelado conforme as expectativas da fé cristã. Nós temos também inúmeros exemplos sobre a questão da própria ciência. Muitos desses ateus idiotas não percebem que um método científico, como foi desenvolvido na perspectiva europeia, ela tem muita influência tanto da metafísica grega, da filosofia grega, ou seja, Aristóteles, Platão, mas principalmente Aristóteles, tá? Como também da cosmovisão filosófica da teologia cristã. Essa tese que eu estou apresentando aqui é algo que pode ser comentado. É claro que ele é controversa, ela é uma tese controversa, tá? É uma tese controversa, mas ela é fartamente comentada, principalmente por historiadores da ciência, Stanley Jack, Rodney Stark, Alfred Whitehead, entre outros, que comentam sobre essa importância da estruturação metafísica da filosofia cristã na concepção da ciência moderna como nós temos hoje. Ou seja, a perspectiva de uma ordem que pré-estabelece e pré-ordena todas as coisas existentes na realidade e no universo. Então, quer dizer, essa perspectiva de uma ordem universal, de uma ordem unitária, coisa que não existia no mundo grego. No mundo grego, o universo no mundo grego, por assim dizer, principalmente o mundo mitológico grego, era um universo caótico. Porque cada fenômeno da natureza representava a vontade divina, a vontade de um Deus em particular. Então não havia o conceito da unidade. Ou pelo menos o conceito da unidade era completamente rarefeito. Era um conjunto de forças que se conflitavam num universo caótico. Então, foi a perspectiva de um universo ordenado que nos deu o incremento de nós elaborarmos teorias, elaborarmos leis, elaborarmos inclusive investigação científica baseado numa concepção de causa e consequência, né, de resultados, por assim dizer. E isso foi iniciado, pelo menos na Europa Ocidental, pelos monges medievais. Foram os monges medievais os primeiros investigadores da ciência. Aí quando você vê essas nulidades que aparecem na internet e começa a dizer, não, porque a Igreja Católica colocava uma faca no pescoço dos cientistas. Primeiramente, as pessoas cometem aí uma falácia de anacronismo histórico. A mentalidade do mundo daquela época era religiosa. E não poderia ser diferente. As pessoas não concebiam, como é na nossa época atual, uma sociedade baseada no materialismo. Então era lógico e evidente que as ideias materialistas elas eram basicamente rejeitadas. Como era culturalmente rejeitado. Não existia uma concepção materialista na Idade Média. Não existia nenhum conceito antirreligioso na Idade Média, justamente porque as pessoas não concebiam a ideia do universo antirreligioso. Elas achariam até absurdo o universo antirreligioso. E hoje nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade secular e, portanto, uma sociedade nihilista que acha, basicamente, que a vida humana é apenas um composto orgânico, um composto biológico, que qualquer dia desse vai para o buraco de uma sepultura e não tem propósito algum. A nossa realidade hoje, a nossa cosmovisão, por assim dizer, é uma cosmovisão nihilista, é uma cosmovisão que praticamente nega tudo. É uma cosmovisão que na prática ela é autodestrutiva. É por isso que hoje em dia nós temos, sob um disfarce da tolerância, né, da tolerância religiosa, porque a tolerância religiosa hoje em dia da modernidade é o seguinte: religião tem que ficar no seu cantinho particular como uma coisa subjetiva, e a visão materialista, a visão agnóstica, a visão naturalista da realidade, ela tem que prevalecer sobre o conceito do sobrenatural. Ou seja, nós estamos, na verdade, nós somos uma sociedade que idolatra a matéria como divina, que idolatra o mundo material e o mundo natural como o imanentismo do divino. Ou seja, nós estamos vendo a natureza como algo, né, que ordena o universo,
em si mesmo, né? A natureza deve ser, pelo menos as coisas existentes na natureza devem ser mágicas, né? A gente está voltando ao paganismo, no fundo. O paganismo fala isso, né? Atribui elementos mágicos ao que é imanente, ao que é terreno, ao que é temporal. E eu pergunto para vocês uma coisa: como é que nós podemos elaborar uma filosofia, elaborar um conceito científico, ou elaborar um conceito moral, um conceito político, um conceito ético, a partir de conceitos extremamente transitórios, efêmeros e temporais? Nós não podemos elaborar nenhuma metafísica em torno disso. Ou pelo menos uma antimetafísica que é confusa, que é prolixa e que no final da história acaba entrando no verdadeiro engodo. Que a civilização secular ocidental hoje é um completo engodo. É um engodo de relativismo, é um engodo de loucuras subjetivistas, seja dos liberais, seja dos socialistas, enfim. Você vê que é uma coisa maluca. Quando você vê inúmeras ideologias perniciosas querendo remodelar a natureza humana, querendo modificar o comportamento humano a partir de elementos subjetivistas, em outras épocas essas pessoas seriam consideradas loucas. Mas como nós vivemos hoje na época em que a verdade não existe, e vejam a contradição dessa argumentação, né? Quando alguém diz que a verdade não existe, ele se atribui uma verdade ao não existir a verdade. Então você vê uma contradição lógica, ou que tudo é relativo, ou coisa desse gênero. É claro que você vai encontrar uma idiota, por exemplo, que fala que a Inquisição perseguia cientistas, ou então colocava a faca no pescoço dos cientistas. Quando, na verdade, o que a Inquisição queria era evitar essa desordem espiritual que hoje nós vivemos. A Inquisição, basicamente, ela era uma instituição com todas as peculiaridades da sua época, ou seja, a proteção da fé religiosa, a proteção da ortodoxia religiosa, mas essa proteção da fé religiosa não afetava substancialmente a ação dos cientistas. Tanto isso é verdade que, quando nós falamos de caso Galileu ou de Giordano Bruno, por exemplo, né, um exemplo clássico disso é que pegaram aquele bruxo, aquele feiticeiro, aquele sujeito que, se lerem lá, é um esoterismo barato, um esotérico barato como Giordano Bruno, transformaram em cientista por uma questão propagandista. O cara nunca foi um cientista de coisa alguma. Ele foi um filósofo materialista, um filósofo que dizia que a natureza era divina, que é a filosofia, hoje que é a filosofia moderna da deusa Gaia, né? Hoje em dia deuses, a natureza, né? Todo mundo idolatrando a natureza, né? Porque não existe mais universo sobrenatural, né? Então a natureza, ela se faz por si mesma. Essa é a lógica desse pessoal, né? Mesmo que a natureza seja finita, mesmo que a natureza tenha começo e fim, né? Então eles não explicam os princípios que formam a natureza. Simplesmente eles se negam, se recusam simplesmente por perda de fé, por perda. Eu não quero acreditar que exista algo metafísico que possa explicar os princípios da natureza. Então você se recusa, por antecipação cética, o discurso filosófico sobre a origem da natureza. Então basicamente é isso a nossa discussão moderna. E é a discussão do Giordano Bruno. O Giordano Bruno, convém dizer, o Giordano Bruno seria considerado um charlatão nos dias de hoje. Só que naquela época, a defesa da ortodoxia, a defesa da verdade, era um problema muito sério. As pessoas acreditavam mesmo naquilo. E é por isso que elas eram extremamente rigorosas com a punição com certos desvios da verdade, seja no âmbito da religião como no âmbito da ciência. Quando nós discutimos o caso Galileu Galilei e falamos da questão da teoria heliocêntrica ou da teoria geocêntrica, o que as pessoas não percebem é que, naquela época, não havia meios científicos para provar que a teoria heliocêntrica era verdadeira. Nós sempre atribuímos uma discussão baseado no post-factum, né? Ou seja, é claro que hoje em dia nós sabemos, ou pelo menos deduzimos a partir de investigações científicas, que a Terra gira em torno do Sol. Mas no século XVI e XVII, isso não era muito claro para os cientistas. E quando Galileu Galilei começa a afirmar de forma temerária uma teoria, e lembremos que as teorias que Galileu Galilei deu com relação à teoria heliocêntrica eram totalmente erradas, não seriam aceitas pela comunidade científica da atualidade, então podemos dizer que, a despeito da ação da igreja, que poderia ser questionável, até condenável, poderia ser até bruta, abrupta, né, extremamente rigorosa, mas o Galileu Galilei não estava certo. E não estava certo por uma razão muito simples. Porque ele queria simplesmente sobrepor aquilo que a comunidade científica de fato acreditava. E o que é interessante é que a Igreja Católica chegava com Galileu Galilei e dizia assim: meu filho, a gente não objeta a teoria heliocêntrica. A gente objeta a sua falta de provas.
Os jesuítas, que naquela época eram os melhores astrônomos da Europa, acho que uma idiota como essa nunca ouviu falar disso, nunca estudou nada sobre ciência, diziam para ele que os cálculos deles estavam errados, as avaliações deles estavam totalmente erradas e não havia como realmente comprovar aquilo. Então vamos ficar com a teoria de Ptolomeu. Enquanto não se comprovar que a teoria heliocêntrica era verdadeira, porque se dizia inclusive que o Sol era o centro do universo, isso é uma coisa que não tem nem cabimento, né, hoje, é o centro de um sistema solar, né, de um sistema orbital, mas não do universo. O que aconteceu? O Galileu Galilei, ele foi advertido publicamente pelo fato não somente de ele começar a dar palpite, dando como certeza uma teoria que não era correta, o que poderia afetar substancialmente até a credibilidade da comunidade científica, como também da própria igreja. A igreja era a autoridade política daquele momento. E a função dela era zelar pela ortodoxia religiosa. E quando o Galileu Galilei começou a se meter, dar palpite sobre a religião, coisa que ele não entendia, a igreja me chamou e inquiriu o Galileu Galilei na Inquisição italiana. Só que, se a gente analisar a punição que Galileu Galilei sofreu na Inquisição, é uma coisa que chega a ser ridícula. Porque, na verdade, nem o Papa, que era Urbano VIII, se não me engano, queria puni-lo. O pessoal gostava dele. Apesar do Galileu ter um ego maior do que a inteligência, o pessoal da igreja gostava de Galileu Galilei, respeitava a autoridade dele enquanto cientista, e a punição do Galileu Galilei foi levar um pito público da igreja pelo fato de ele ser apenas um filho insubordinado. Já que a religião, naquela época, era um princípio de ordem pública, era um princípio de ordem política, e isso poderia, inclusive, afetar substancialmente a unidade da sociedade, como do Estado, etc. E vocês acham que é diferente nos dias de hoje? Você acha que é diferente, por exemplo, quando você tem um Estado secular, democrático? Atente contra o Estado secular democrático para você ver se você não sofre nenhuma reprimenda. Você pode ter uma liberdade de pensamento até certo ponto, até uma certa tolerância. Você tem uma tolerância à liberdade de pensamento. Mas essa tolerância vai até certo ponto. Vai até certo ponto que você não ameaça o Estado democrático e você não ameaça o Estado laico. Se eu, por exemplo, criar um partido político, criar meios para implantar uma religião oficial nesse Estado laico, a grande maioria das pessoas vai reagir contra isso. A mesma coisa podemos atribuir a um princípio religioso. Uma sociedade que é regida pelos princípios da religião, e como a religião era um princípio de foro público, naturalmente que ela era protegida pelo Estado. E é o que acontecia na Europa até o século XIX. E que depois veio o liberalismo com a sua visão naturalista, sua visão oficialmente naturalista, sua visão cética, ateia de religião, que coloca a religião no foro privado e joga uma tradição de 2000 anos na lata do lixo, né, para se criar uma concepção pseudocientificista da ordem política. É isso que aconteceu. E isso dá para entender a diferença de mentalidade entre as pessoas do século XVI e as pessoas do século XX ou XXI. E as pessoas não conseguem se situar nisso, né? Porque elas são ignorantes historicamente. E o que é mais assim interessante, porque quando nós estudamos a história da Inquisição, ela surgiu numa época muito turbulenta da história europeia, que foi as grandes heresias que surgiram entre os séculos XI, XII e XIII. Principalmente século XII e XIII, que foi a heresia do catarismo. E o catarismo, como uma doutrina perniciosa, uma doutrina que pregava, uma doutrina extremamente antissocial, uma doutrina que estava causando uma comoção social, o posicionamento primeiro da igreja foi dialogar com os heréticos. Foi chegar com o pessoal e falar assim, vamos debater para mostrar que as heresias estão erradas, né, que essas doutrinas estão erradas. E você tinha, por exemplo, no catarismo, o catarismo acreditava que as almas estavam presas ao corpo, que as pessoas tinham que se libertar deste mundo material mau, perverso, etc. Eles abominavam o casamento, eles abominavam a geração de filhos, entre outras coisas. Em alguns aspectos, alguns relatos dizem sobre, inclusive, práticas de abortos, para não deixar que outras pessoas nasçam, ou então a prática do suicídio, o ritual, que era o Indura. Ou seja, a pessoa ficava fazendo jejum, negava comer, negava fazer qualquer coisa, e quando ela adoecia, ela recebia o consolamento para que ela morresse. Porque aí a alma dessa pessoa ia se libertar do seu corpo. Isso era o catarismo. Foi daí da palavra kataros, que quer dizer puro, né? Eles achavam que tinham que se purificar do mundo terreno. Então,
Uma doutrina dessa antissocial, louca, você imagina uma doutrina dessa que, numa sociedade em que a religião era um princípio orientador da virtude, da honestidade, né, havia as autoridades políticas como as autoridades religiosas, e de repente vem uma doutrina dessa que subverte toda a estrutura social, de tal modo que é antissocial, mas uma doutrina completamente louca. Como é que você vai combater essa doutrina maluca? Como a gente pode pegar no século XX, as doutrinas do comunismo, do nazismo, entre outras coisas, são doutrinas loucas, antissociais. E você vai fazer como? Você vai chegar e dialogar com o nazista, com o comunista? Não, você vai simplesmente reprimi-los. Reprimi-los porque eles são antissociais, porque eles são violentos. E foi aí que surgiu a Inquisição. Aí vemos ateu idiota, ateu mental, retardado, dizendo assim, né? Não, que a religião era usada para manipular o povo, não? Como se a religião só tivesse um fundamento político. Como se a religião não inspirasse as artes, como a religião não inspirasse a filosofia, como se a religião não inspirasse inclusive a própria conduta do político. Porque se essa pessoa estudasse filosofia medieval, saberia que o fato de um rei se sujeitar à igreja, ele tinha obrigação moral de se sujeitar às virtudes que a igreja impunha, que é a questão do conceito da justiça, do bem comum, o conceito da moralidade pública, entre outras coisas. Quer dizer, quando a igreja diz que o poder emana de Deus e o poder do rei emana de Deus, ele não está dizendo ali que o rei é um senhorito absolutista. Isso é uma criação do século XVII. Na Idade Média, quando você se sujeita à ordem da igreja, você está também se sujeitando aos valores da virtude que se exige pela sua faculdade de ser príncipe. E eu pergunto uma coisa para essa idiota que fica dizendo que a igreja usava essa religião, os reis usavam a religião para dominação. Eu pergunto para você uma coisa: qual é o princípio que sujeita qualquer político da nossa democracia republicana a algum tipo de virtude? A resposta é nenhuma. Porque, na verdade, a soberania da nossa época, a soberania política da nossa época, está ligada à ideia do povo. Uma ideia abstrata, uma ideia etérea de uma suposta soberania popular. Mas na soberania popular, qual é o princípio que rege a soberania popular? É a vontade. Quando você reduz a sociedade a um voluntarismo, qualquer coisa pode ser legitimada em nome do voluntarismo. Isso jamais seria aceito na Idade Média. Na Idade Média, o rei tinha que se sujeitar aos princípios da lei natural, da lei divina e do bem comum. Ou seja, os princípios da virtude, da fé, da temperança, da caridade, da justiça, né? Enfim, entre outras coisas. Eu gostaria, inclusive, aconselhar para vocês entenderem muito bem o que é filosofia medieval e filosofia política medieval. Vejam, procurem a pintura, né, chamada a pintura do bom governo, que está na parede, no afresco do Palácio da República de Siena. Aí vocês vão entender o que é filosofia política medieval. A fé, a esperança, a caridade, a justiça, né, o bem comum, a lei natural. Ou seja, que a sociedade humana, ela não é um composto que você possa malear conforme seus caprichos, não. Ela já tem um ordenamento pré-existente que tem que ser cumprido. A própria justiça é um ordenamento de conduta, um ordenamento de fins, um ordenamento de meios também. Então é nesse sentido que o medieval pensava. O homem medieval, quando ele atribuía uma certa vocação, seja ele como camponês, como servo, como escravo, como rei, como cardeal, como príncipe, como guerreiro, como cavaleiro, ele sempre atribuía uma função baseada num bem que ele tinha que fazer dentro daquele ofício. Então todas aquelas pessoas, elas estavam ligadas à ideia de que eu, tendo aquele ofício, herdo aquele ofício em cumprimento do bem comum, que é os princípios da justiça e os princípios da lei natural. Ou seja, respeitar a dignidade do meu próximo, ser caridoso com os pobres, ser magnânimo com os fracos, ser impiedoso com os injustos. Essa coisa era assim na Idade Média. As pessoas pensavam assim. E como é que alguém, em sã consciência do seu cérebro, pode dizer que isso é uma idade das trevas? A idade que teve São Tomás de Aquino, que teve Santo Alberto Magno, que teve um grande como São Hugo de São Vítor, Abelardo, Pierre Abelardo, Heloísa, enfim, né? Ou então mulheres fantásticas, extraordinárias, como Catarina de Pisano, né? Cristina de Pisano, ou então Santa Edogarda de Bingen,
né, que era uma teóloga, uma mística e uma musicista. Como o pessoal diz assim, não, porque na Idade Média as mulheres não tinham espaço, não tinham isso. Isso é papo de gente que saiu da FEMEN, meu filho. Isso aí saiu da FEMEN. Você saiu de um movimento feminista que acreditou nessa bobagem. A mulher medieval tinha muito mais liberdade do que qualquer mulher do mundo antigo. É claro que numa sociedade onde a força prevaleceu, ou pelo menos havia essa necessidade do homem se impor na espada, na porrada, é claro que havia uma sociedade hierárquica, como qualquer sociedade humana hierárquica. E havia uma relação hierárquica entre homens e mulheres, porque as mulheres eram muito mais frágeis do que os homens. Mas essa relação não significava que as mulheres não tinham direitos. As mulheres tinham direito de participação política, as mulheres tinham o direito de, principalmente o número de rainhas que nós vemos na Idade Média. Ou seja, por exemplo, Eleanor de Aquitânia, uma mulher que teve 10 filhos, uma mulher que cumpriu o papel de mãe. Cumpriu o papel de mãe, cumpriu o papel de rainha, cumpriu o papel de autoridade, todo mundo respeitava. Ou então Santa Joana d'Arc, que é uma mulher que era uma baixinha desse tamanho, uma mulher de 1,50 m, uma camponesa, né, que ficava costurando lá, fazia a costura, cuidava do gado, enfim, fazia os ofícios de mulher. E por um chamado divino, foi procurar o rei da França para liderar os exércitos contra os ingleses. E chegou num acampamento cheio de gente lá, cheio de indivíduos, que eram estupradores, assassinos, saqueadores, bandidos. Isso que era o mercenário medieval. Não havia o exército regular da nossa época, um exército que a gente coloca o alistamento militar obrigatório. Não existia nessa noção do Estado. O que existia era o quê? O rei tinha que ter o dinheiro, pagava os mercenários e ia para a guerra. Era assim que isso ficava, contratava alguém que era mercenário. E essa mulher chegou lá e botou ordem na casa, com o carisma dela. Vocês vão ver alguma feminista assim? Eu nunca verei uma feminista que seja uma Joana d'Arc, uma feminista que seja Leonor de Aquitânia, uma feminista que seja Cristina de Pisano. Eu nunca verei que foi inclusive a primeira grande literata que viveu do seu ofício de escrever na Idade Média. Ou então Isabel a Católica, a rainha de Castela, que junto com o casamento de Fernando de Aragão gerou a unidade espanhola. Né? Uma mulher extraordinária em todos os sentidos, até no ardil dela, até no ardil político, era uma mulher extraordinária. E era uma mulher que cumpriu o papel de mãe e de esposa. Tinha uma porrada de filhos, claro, tinha que gerar filhos inclusive para o Estado, porque tinha que perpetuar a espécie dela lá e inclusive a dinastia familiar dela e dinastia do governo. E mesmo assim, qual é a feminista que tem qualidade nesse sentido? Qual é a ateuzinha? Qual é a ateuzinha todinho que tem qualidade nesse sentido? Eu não vejo nenhuma. A maioria é um bando de palhaças, um bando de semi-letradas, de imbecis. Então, meus amigos, assim, só para finalizar, porque esse vídeo foi longo, né? Já são mais ou menos 33 minutos. Vamos acabar com essa... Vamos fazer, né? Vamos fazer o seguinte, né? Vamos colocar o tema da Regine Pernod, que ela escreveu um livro, Por um Fim à Idade Média. Vamos acabar com a Idade Média nesse sentido que certos ateístas todinhos colocam. Vamos mostrar o que é a Idade Média no seu plano real, com todos os seus problemas, mas também com todas as suas grandezas espirituais e intelectuais. Então, só um recado, e mais outro recado. Vocês ateu todinho, você ateiazinha todinha, faz o seguinte, para de falar besteira no YouTube, vai procurar uma biblioteca, vai procurar um livro, vai estudar o que você está falando. Porque você só está passando mico, você está passando ridículo. Nada mais do que isso. E olha que eu não falo aqui como defensor do fanatismo, da intolerância. Não pareço nem um pouco fanático, nem um pouco intolerante aqui. Mas é um recado que eu mando para você. Para de falar besteira, vai estudar, vai ler, para de jogar abobrinha no YouTube, para de fazer papel de ridículo. Então, muito obrigado.